Você já se sentiu completamente sozinho, como se Deus estivesse te afastando de tudo e de todos? Você se pergunta por que está passando por um período de isolamento, quando tudo o que você quer é sentir sua proximidade? Você não está sozinho nessa luta. Mas e se eu te dissesse que esse isolamento não é um castigo, mas uma preparação? Que esse aparente silêncio é, na verdade, o prelúdio de algo grandioso que está prestes a acontecer em sua vida. Neste vídeo, você descobrirá por que, quando Deus te isola, não é para te abandonar, mas para te abençoar de maneiras que você nunca imaginou. Então não se preocupe, o que você está vivendo agora pode ser a chave para abrir as portas das bênçãos que Deus tem reservadas para você. Fique conosco e descubra como esse tempo de solidão pode ser o maior sinal de que as bênçãos estão prestes a chegar. Antes de começar o vídeo, quero que façamos algo poderoso juntos. Se você está pronto para confiar no plano de Deus, mesmo nos momentos de maior incerteza, eu te convido a escrever nos comentários: Deus guia a minha fé. Deixemos que essa seja nossa declaração de confiança enquanto exploramos como Deus está agindo em nossas vidas, até mesmo nos momentos mais solitários. Comente agora e vamos começar. Versículo 1. Isaías 41, versículo 10. Não temas, porque eu estou contigo. Não desmaies, porque eu sou o teu Deus que te fortalece. Sempre te ajudarei, sempre te sustentarei com a destra da minha justiça. Quando você enfrenta momentos de solidão e isolamento, é fácil deixar que o medo e o desespero tomem conta de sua mente e coração. No entanto, este versículo nos lembra uma verdade fundamental: Deus está conosco. Mesmo nesses momentos em que tudo parece escuro e desolado, o medo do desconhecido, do que está por vir, pode nos paralisar. Mas aqui, Deus nos diz claramente: não temas, porque eu estou contigo. Isso não é uma simples sugestão, é uma afirmação que deve ressoar no mais profundo de nós. Ele não apenas nos acompanha, mas também nos fortalece. Ele nos dá a energia e a coragem necessárias para enfrentar qualquer desafio que se apresente. Este tempo de isolamento, que muitas vezes é percebido como um castigo ou uma prova esmagadora, pode, na verdade, ser uma oportunidade divina para que você cresça e se fortaleça em áreas que nunca imaginou. Deus promete neste versículo que sempre nos ajudará, sempre nos sustentará com sua poderosa mão. Você percebe a magnitude dessa promessa? Não é apenas uma ajuda passageira ou uma mão estendida em momentos de crise. É um apoio constante, um suporte inabalável que te acompanha ao longo de todo o caminho. Este isolamento pode ser o crisol no qual Deus está refinando o seu caráter, purificando a sua fé e te preparando para as bênçãos que virão. Às vezes, no meio da solidão, esquecemos que a presença de Deus não depende das circunstâncias externas. Não importa o quão solitário ou abandonado você se sinta, Deus está lá no silêncio, na calma, na quietude desses momentos de isolamento. É nesses momentos que podemos ouvir sua voz com mais clareza, onde podemos experimentar sua presença de uma maneira mais profunda e transformadora. Sua promessa de sustentar com a destra da justiça significa que, embora o mundo ao seu redor desmorone, ele te sustentará com sua retidão e poder. Este apoio não é algo que você possa ganhar ou merecer. É um presente de sua graça e de seu amor. Portanto, quando você enfrentar esses momentos de isolamento, lembre-se deste versículo. Lembre-se de que você não está sozinho, que não precisa desmaiar, nem deixar que o medo te consuma. Deus está contigo, fortalecendo o seu espírito, te ajudando a superar os obstáculos e te sustentando com sua justiça. Este tempo de solidão pode ser, na verdade, um tempo de profunda comunhão com Deus. Um tempo para renovar sua força, para reenfocar sua fé e para lembrar que a presença de Deus não se vai, nem se enfraquece na solidão, mas se torna mais evidente e poderosa.
Aproveite esses momentos para se aproximar mais dele, para confiar em suas promessas e para deixar que sua presença transforme a sua solidão em um tempo de crescimento espiritual e de bênção divina. Versículo 2, Salmos 46, versículo 10. Fiquem quietos e saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei enaltecido na terra. Em um mundo cheio de ruído e movimento constante, este versículo nos desafia a fazer algo contrário à nossa natureza humana: ficar quietos. A maioria de nós está acostumada a agir, a tomar decisões rápidas e a buscar soluções imediatas para os nossos problemas. No entanto, Deus nos chama a parar, a pausar e a confiar em sua soberania. Este chamado à quietude não é um chamado à inação, mas à reflexão. É um convite para reconhecer a majestade e o poder de Deus em meio às nossas circunstâncias. Quando enfrentamos situações difíceis ou tempos de isolamento, nossa reação natural é procurar desesperadamente formas de sair desse estado. Queremos encontrar respostas rápidas. Queremos que a dor ou a incerteza desapareçam o mais rápido possível. Mas este versículo nos lembra que, às vezes, a resposta está na quietude, em permitir que Deus se manifeste no seu tempo perfeito. É nesse estado de calma e serenidade que podemos conhecer mais profundamente a Deus, onde podemos ver a sua mão agindo em nossas vidas de maneiras que jamais imaginaríamos. O isolamento, embora muitas vezes percebido como algo negativo, pode ser justamente o lugar onde Deus nos leva para nos ensinar esta lição. É um espaço onde as distrações do mundo desaparecem e onde podemos focar unicamente nele. No meio desse silêncio, podemos ouvir a voz de Deus com mais clareza. Podemos sentir sua presença de forma mais tangível. É nessa quietude que entendemos que, mesmo que não compreendamos tudo o que está acontecendo, Deus está no controle. Seu plano é perfeito e Ele está trabalhando para a sua glória e para o nosso bem. A promessa de Deus de ser exaltado entre as nações e enaltecido na terra não é apenas uma declaração de seu poder, mas também uma garantia de que seu propósito será cumprido. Não importa o quão caótico seja o mundo ao nosso redor, Deus será glorificado. Esta é uma convocação para confiarmos nesse propósito, para descansarmos no conhecimento de que, embora não possamos ver o quadro completo, Deus está agindo de maneira poderosa. Ele está usando cada situação, cada momento de quietude, para revelar sua grandeza e nos levar a um lugar de maior confiança e fé nele. Então, quando você se encontrar em momentos de incerteza ou solidão, lembre-se das palavras deste versículo. Permita-se ficar quieto. Pare de lutar contra a correnteza e reconheça que Deus é quem está no controle. Ele te chama para esse lugar de quietude, não para te abandonar, mas para que você possa conhecê-lo de uma maneira mais profunda e significativa. É nessa quietude que o propósito dele se torna mais claro e seu poder mais evidente. Confie que Deus será exaltado não apenas nas grandes nações, mas também nos pequenos detalhes da sua vida, e que, nessa quietude, você encontrará paz, direção e uma renovação da sua fé na soberana vontade dele. Versículo 3, Jeremias 29, versículo 11. Porque eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de bem-estar e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Quando nos encontramos em momentos de isolamento ou incerteza, é fácil perder de vista a direção de nossas vidas. Nos perguntamos por que Deus nos levou a este lugar, por que devemos enfrentar a solidão ou as provações que parecem intermináveis. No entanto, neste versículo de Jeremias, Deus nos oferece uma verdade reconfortante e poderosa. Ele conhece os planos que tem para nós, e esses planos são sempre para o nosso bem, para nos dar um futuro cheio de esperança.
É natural que no meio do isolamento comecemos a questionar o propósito de Deus. A falta de clareza pode nos levar a duvidar, a sentir que estamos perdidos ou que nossos esforços são em vão. Mas este versículo nos lembra que Deus não esqueceu sua promessa, que não nos deixou à deriva. Ao contrário, cada momento de solidão, cada desafio, faz parte do plano perfeito que Ele tem para nossas vidas. Ele está trabalhando, mesmo nos momentos em que não podemos vê-lo, preparando algo maravilhoso para nós. O isolamento, longe de ser um tempo de castigo ou abandono, pode ser um período em que Deus está realizando uma obra profunda em nossos corações. É nesses momentos que Ele purifica nossas intenções, alinha nossas vidas com seu propósito e nos prepara para as bênçãos que estão por vir. Este tempo pode ser desconfortável, até doloroso, mas é necessário para que possamos crescer e amadurecer na nossa fé. Deus não nos leva por esse caminho sem razão. Ele vê o quadro completo, o futuro brilhante que desenhou para nós. Muitas vezes, não compreendemos o valor do processo até chegarmos ao outro lado. É na reflexão sobre esses momentos difíceis que vemos como Deus utilizou o isolamento para nos moldar, para nos fortalecer e para nos aproximar mais dele. Seu plano para nossas vidas não é simplesmente nos dar o que desejamos no momento, mas nos levar a um lugar de bem-estar, a um futuro cheio de esperança que vai além de nossas expectativas. Este versículo é um lembrete de que não estamos caminhando sozinhos, nem estamos perdidos. Deus tem um propósito para cada passo que damos, mesmo quando esses passos nos levam por caminhos solitários. Sua promessa de um futuro e de uma esperança deve nos encher de confiança, sabendo que o que enfrentamos hoje é apenas uma parte do plano maior e mais glorioso que Ele tem para nós. Assim, quando você se sentir isolado ou incerto sobre o futuro, volte a este versículo. Deixe que as palavras de Deus te lembrem de que Ele conhece os planos que tem para você, planos que não são de mal, mas de bem-estar. Ele está construindo um futuro cheio de esperança para você, e este tempo de isolamento é simplesmente uma preparação para o que está por vir. Confie no plano dele, porque Deus, em sua infinita sabedoria e amor, está guiando cada um dos seus passos para um propósito divino e cheio de esperança. Versículo 4, Mateus 6, versículo 26. Observem as aves do céu, que não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Em meio ao isolamento, é fácil que a incerteza e a preocupação com nossas necessidades tomem o controle. Nos perguntamos se nossas orações serão respondidas, se nossas necessidades serão satisfeitas. No entanto, neste versículo, Jesus nos chama a refletir sobre a natureza, a observar as aves do céu, que não se preocupam com o amanhã, que não acumulam nem armazenam, e ainda assim são cuidadas de maneira perfeita por nosso Pai Celestial. Quanto mais Deus cuidará de nós, que somos seus filhos amados. Este trecho é um poderoso lembrete da providência divina. As aves, que parecem tão pequenas e insignificantes em comparação conosco, recebem tudo o que precisam sem esforço algum. Elas não se preocupam com o que vão comer amanhã, nem se afanam para garantir o suficiente para o futuro. E mesmo assim, dia após dia, Deus as alimenta. Jesus utiliza este simples, porém profundo exemplo para nos lembrar que se Deus cuida das aves, como não cuidará de nós, que temos um valor infinitamente maior. O isolamento pode ser um tempo em que nos sentimos desprovidos do que precisamos, seja companhia, apoio emocional ou até mesmo necessidades materiais. Mas este versículo nos convida a confiar que Deus vê nossas necessidades e está ativamente trabalhando para supri-las. Às vezes, o isolamento é a maneira que Deus usa para nos ensinar a depender mais completamente dele.
É fácil confiar em Deus quando tudo vai bem e nossas necessidades estão cobertas. Mas é nesses momentos de solidão e incerteza que nossa fé é verdadeiramente testada e refinada. Deus não só promete suprir nossas necessidades, como também utiliza esses tempos difíceis para nos preparar para futuras bênçãos. Assim como as aves não se preocupam porque confiam no cuidado constante de seu Criador, nós também devemos aprender a descansar na certeza de que Deus proverá. O isolamento pode parecer um tempo de escassez, mas na realidade pode ser o prelúdio de uma temporada de abundância. É uma oportunidade para que nossa fé cresça, para que nossa dependência de Deus se aprofunde e para que nosso relacionamento com Ele se fortaleça. Este versículo nos desafia a deixar nossas preocupações de lado e confiar plenamente em Deus. Se Ele cuida das aves, que não fazem nada para merecer seu sustento, quanto mais Ele cuidará de nós, que somos feitos à sua imagem e semelhança e que somos o objeto de seu amor eterno. O isolamento pode ser desconfortável, mas também é um lembrete de que nossa verdadeira segurança não vem do que podemos fazer ou acumular, mas da confiança em um Deus que provê, que vê cada uma de nossas necessidades e que está trabalhando, mesmo no meio da solidão, para preparar um futuro cheio de bênçãos. Assim, nos momentos de incerteza, quando você se sentir sozinho ou desprovido, lembre-se das palavras de Jesus. Observe as aves do céu e permita que o cuidado dele por elas te lembre o quanto é grande o seu amor e a sua provisão para você. Confie que, embora nem sempre entendamos o porquê do isolamento, Deus está usando esse tempo para te preparar para algo maior e que suas necessidades, tanto as visíveis quanto as invisíveis, estão seguras em suas mãos. Versículo 5. Romanos 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Este versículo contém uma das promessas mais poderosas e reconfortantes de toda a Bíblia. Ele nos assegura que para aqueles que amam a Deus e estão alinhados com seu propósito, tudo, absolutamente tudo, contribui para o bem. Isso inclui não apenas as alegrias e os triunfos, mas também os momentos mais sombrios de nossas vidas, como o isolamento e a solidão. Quando nos encontramos em meio a uma situação difícil, é fácil cair na armadilha do desespero e nos perguntarmos por que Deus permite que passemos por tais provações. No entanto, este versículo nos convida a olhar além das nossas circunstâncias imediatas e a confiar que Deus está orquestrando cada detalhe para o nosso benefício final. O isolamento, embora doloroso, pode ser uma ferramenta que Deus utiliza para trabalhar em áreas de nossas vidas que precisam de cura ou crescimento. Muitas vezes, quando estamos cercados de pessoas e ocupados com nossas atividades diárias, é fácil ignorar ou passar por alto as áreas em que precisamos mudar ou curar. Mas na solidão, não há lugar para se esconder. Deus pode usar esse tempo para nos revelar coisas sobre nós mesmos que precisam ser transformadas, para nos aproximar mais dele e para nos preparar para o que está por vir. É importante lembrar que, embora não possamos sempre ver o bem no meio da dor ou da confusão, Deus o vê. Ele tem uma perspectiva eterna e está trabalhando em um plano maior, que muitas vezes vai além da nossa compreensão. Este versículo é um chamado à confiança, para crer que até os momentos mais difíceis estão sendo usados por Deus para cumprir seu propósito em nossas vidas. É um lembrete de que nada do que enfrentamos é em vão. Tudo tem um propósito no plano divino. O isolamento pode ser um período em que nos sentimos abandonados ou incompreendidos, mas este versículo nos assegura que mesmo nesses momentos, Deus está presente e ativo. Ele está utilizando esse tempo para nos moldar, nos fortalecer e nos preparar para as bênçãos futuras. Este processo pode ser desconfortável, mas é necessário para o nosso crescimento espiritual
e para que possamos cumprir o propósito para o qual fomos chamados. Cada desafio, cada momento de solidão é uma oportunidade para que Deus trabalhe em nós de maneiras que não seriam possíveis em tempos de paz e conforto. Em vez de resistir ao isolamento, podemos vê-lo como um presente, um tempo sagrado em que Deus está nos refinando e nos preparando para algo maior. E quando olhamos para trás, podemos ver como tudo, cada lágrima, cada oração, cada momento de dúvida, foi utilizado por Deus para nos levar a um lugar de maior bênção e propósito. Assim, quando você se encontrar em meio à solidão ou ao isolamento, lembre-se da promessa de Romanos 8, versículo 28. Confie que Deus está utilizando cada momento para o seu bem, que Ele está trabalhando em sua vida de maneiras que talvez você não compreenda agora, mas que um dia verá claramente. Ele está com você, mesmo na solidão, e está usando esse tempo para cumprir seu propósito perfeito em sua vida. Versículo 6. Salmos 34, versículo 17. Clamam os justos e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Este versículo é um poderoso lembrete de que Deus está sempre atento às necessidades do seu povo. Nos momentos de isolamento e angústia, quando sentimos que o mundo está contra nós ou que estamos completamente sozinhos, este versículo nos assegura que Deus não apenas ouve nosso clamor, mas também age para nos libertar. A chave está em clamar a Ele, em levar nossas preocupações, medos e dores à sua presença, sabendo que não caem em ouvidos surdos. O isolamento pode ser uma prova difícil, uma temporada em que parece que tudo ao nosso redor está desmoronando, deixando-nos com uma sensação de vazio e desespero. Mas, no meio dessa solidão, Deus nos convida a nos aproximarmos mais dele, a confiar mais profundamente em seu amor e em seu poder. Muitas vezes, quando todas as outras distrações desaparecem, é quando podemos ouvir mais claramente a sua voz, sentir mais intensamente a sua presença e experimentar sua paz de maneira mais tangível. São nesses momentos que aprendemos a depender menos das coisas temporais deste mundo e mais da fidelidade eterna de Deus. Deus promete nos libertar de nossas angústias, e essa libertação nem sempre vem da maneira que esperamos. Às vezes, a libertação que Deus nos dá não é simplesmente a eliminação dos nossos problemas, mas uma transformação interna que nos capacita a enfrentá-los com uma nova perspectiva, com uma fé mais forte e uma confiança renovada em sua provisão. O isolamento pode ser o terreno fértil onde Deus cultiva em nós uma fé mais profunda, uma fé que não depende das circunstâncias externas, mas de sua promessa inabalável de estar conosco. Através desse processo de clamar a Deus em meio à angústia, experimentamos uma transformação. Começamos a ver nossas provações não como castigos, mas como oportunidades para crescer, para nos aproximarmos mais de Deus e para ver sua mão trabalhando em nossas vidas de maneiras que não imaginávamos. Essa libertação que Deus promete muitas vezes vem na forma de bênçãos inesperadas, de paz no meio da tempestade, de força quando nos sentimos fracos e de um propósito renovado quando antes só víamos confusão. Deus ouve o clamor dos justos, e isso significa que não importa quão profunda seja a nossa angústia ou quão sozinhos nos sintamos, Ele está lá ouvindo e pronto para intervir. Nossa tarefa é clamar a Ele com fé, com a certeza de que Ele é capaz de nos libertar de todas as nossas angústias. E à medida que fazemos isso, descobrimos que esse tempo de isolamento não é um tempo perdido, mas uma oportunidade para experimentar a fidelidade de Deus de uma maneira mais profunda e pessoal. Assim, em vez de resistir ao isolamento ou deixar que as angústias nos sobrecarreguem, usemos este tempo para clamar a Deus com um coração sincero e confiante. Permita que Ele nos liberte, não apenas das circunstâncias difíceis, mas também da dependência das coisas deste mundo.
E nessa libertação encontraremos bênçãos que só podem vir de um relacionamento mais íntimo e profundo com nosso Pai Celestial, que está sempre pronto para ouvir e agir em favor daqueles que o amam. Versículo 7. Isaías 43, versículo 2. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Este versículo é uma promessa contundente da proteção e do cuidado de Deus em meio às provas mais difíceis. A vida, às vezes, parece que estamos navegando em águas profundas, tentando nos manter à tona, ou como se estivéssemos caminhando através de um fogo que ameaça nos consumir. O isolamento, a solidão, as dificuldades, todas essas situações podem parecer avassaladoras, mas aqui Deus nos assegura que não estamos sozinhos. Ele está conosco, caminhando ao nosso lado, nos guiando através de cada desafio. Quando o isolamento toma conta de nós, é fácil sentir que estamos sendo arrastados por correntes poderosas, que a solidão é como um rio que ameaça nos afogar. Mas Deus nos diz que, mesmo que passemos por essas águas turbulentas, não seremos submersos. Sua presença é nossa âncora, nossa garantia de que, por mais fortes que sejam as ondas, não afundaremos. Deus não nos observa apenas da margem. Ele está no meio das águas conosco, nos sustentando, nos dando a força necessária para seguir em frente. Da mesma forma, quando a vida se parece com um fogo ardente, quando as provações são tão intensas que parece que não podemos suportá-las, Deus nos lembra que não seremos consumidos. Não importa o quão altas sejam as chamas, elas não nos queimarão. Este fogo, ao invés de nos destruir, é utilizado por Deus para nos purificar, para refinar nossa fé e nos tornar mais fortes. Através dessas provações, Ele está removendo as impurezas, nos preparando para receber as bênçãos que Ele reservou para nós. A promessa de Isaías 43, versículo 2, é um lembrete de que as provações que enfrentamos não são o fim, mas parte do processo. Deus não nos deixa sozinhos em nossas lutas. Ele caminha conosco, nos protegendo de sermos vencidos pelas circunstâncias. Seu propósito não é que as águas nos afoguem ou que o fogo nos consuma, mas que passemos por eles, saindo do outro lado mais fortes, mais refinados e mais próximos dele. Cada passo que damos em meio a essas dificuldades é um testemunho da fidelidade de Deus. Sua proteção nos acompanha em cada momento, garantindo que, embora o caminho seja difícil, ele não será impossível. Ele nos sustenta, nos guia e nos dá a certeza de que as provações que enfrentamos estão sob seu controle. Este processo, embora doloroso, faz parte do plano divino para nos levar a um lugar de maior bênção e propósito. Assim, quando você sentir que está passando pelas águas profundas da vida, ou quando o fogo das provações se intensificar, lembre-se das palavras deste versículo. Confie que Deus está contigo, que você não será vencido, e que essas provações, em vez de te destruírem, estão preparando o caminho para algo maior. Ele está usando cada desafio para te fortalecer, te moldar e te conduzir ao cumprimento de seu propósito em sua vida. Com cada passo que você dá, Deus está contigo, te protegendo e te guiando rumo à vitória que Ele já prometeu. Versículo 8. João 14, versículo 27. A paz deixo com vocês, a minha paz lhes dou. Eu não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem tenham medo. A paz que Jesus nos oferece é única, incomparável, e não se parece em nada com a paz que o mundo nos promete. Em um mundo onde a paz costuma ser definida como a ausência de conflitos, problemas ou desafios, Jesus nos oferece algo muito mais profundo. Sua paz não depende das circunstâncias externas. É uma paz que transcende o caos, que permanece firme em meio às tempestades e que sustenta nossos corações quando tudo ao redor parece desmoronar. Em momentos de isolamento e solidão,
Quando o medo e a preocupação ameaçam nos sobrecarregar, este versículo nos lembra que não devemos permitir que nosso coração se turbe. Jesus nos dá sua paz, uma paz que não desaparece quando os problemas surgem, mas que nos fortalece para enfrentá-los. É nesses momentos de solidão que Deus nos chama a experimentar essa paz de forma mais profunda, a aprender a descansar nele, a confiar que mesmo que tudo ao nosso redor pareça incerto, sua paz está disponível para nós. O mundo nos oferece uma paz frágil, uma paz que depende de que tudo esteja no lugar, de que nossas vidas estejam livres de dificuldades. Mas a paz de Jesus é diferente. É uma paz que permanece firme, mesmo quando as circunstâncias não são ideais. É uma paz que não se desvanece quando enfrentamos provações, mas que se intensifica, enchendo nossos corações de calma e segurança em meio à tempestade. Essa paz é um presente precioso que Jesus nos deixou, e é através dos tempos de solidão e isolamento que podemos aprender a recebê-la plenamente. Deus pode estar usando esse tempo de isolamento para nos ensinar a depender mais de sua paz e menos das soluções temporárias que o mundo oferece. Frequentemente buscamos paz em coisas que são passageiras, no sucesso, nos relacionamentos, na estabilidade financeira. Mas quando essas coisas desaparecem, percebemos que a paz que provinha delas também se vai. Jesus, por outro lado, nos oferece uma paz que não depende de nada disso. Uma paz que permanece inabalável, porque está enraizada no seu amor e na sua presença em nossas vidas. Este versículo nos convida a liberar o medo e a preocupação, a parar de buscar no mundo aquilo que só Jesus pode nos dar. Em vez de permitir que nosso coração se turbe, podemos aprender a descansar na paz que Ele nos oferece. É uma paz que sustenta, que conforta, que nos dá a força para continuar, sabendo que, independentemente do que enfrentarmos, Deus está conosco. Assim, nesses tempos de solidão, quando o medo e a incerteza tentarem tomar o controle, lembre-se das palavras de Jesus. Sua paz é sua, uma paz que o mundo não pode dar nem tirar. Aproveite este tempo para aprofundar seu relacionamento com Ele, para permitir que sua paz preencha cada canto do seu coração e para se preparar para as bênçãos que Deus tem reservadas para você. Não deixe que seu coração se turbe, nem tenha medo, porque a paz de Cristo está com você, guiando e sustentando você a cada passo do caminho. Versículo 9. Salmos 91, versículo 4. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. A imagem de um pássaro cobrindo seus filhotes sob suas asas é uma das representações mais comoventes da proteção e do cuidado divino. Nos mostra Deus como um protetor terno e poderoso que nos envolve com seu amor. Nos momentos de maior vulnerabilidade, quando enfrentamos situações de isolamento, solidão ou perigo, é fácil nos sentirmos desprotegidos, expostos às adversidades da vida. Mas este versículo nos oferece uma verdade fundamental. Sob as asas de Deus, estamos seguros. O isolamento pode nos fazer sentir como se estivéssemos sozinhos em um deserto, sem refúgio ou segurança. Mas a realidade é que, embora não possamos vê-las, as asas de Deus nos cobrem, nos envolvem e nos protegem. Seu amor é um manto que nos rodeia, proporcionando consolo e segurança, mesmo nos tempos mais sombrios. Este versículo nos assegura que, sob sua cobertura, não temos nada a temer. Deus é nosso refúgio, um lugar seguro onde podemos descansar e confiar, sabendo que Ele nos cuida com a mesma diligência e ternura com que um pássaro protege seus filhotes. A segunda parte do versículo nos lembra que a verdade de Deus é como um escudo e um broquel, protegendo-nos dos ataques do inimigo e das mentiras que tentam nos desanimar. Nos momentos de solidão, quando a dúvida e o medo ameaçam nos dominar, é a verdade de Deus que nos sustenta. Sua verdade é imutável,
constante e nos oferece um refúgio seguro no qual podemos confiar sem hesitar. Essa verdade não apenas nos protege, mas também nos fortalece, dando-nos a capacidade de resistir às provações e de nos manter firmes em nossa fé. Neste mundo cheio de incertezas e perigos, a proteção de Deus é uma âncora que nos mantém seguros. Ele não promete que não enfrentaremos dificuldades, mas promete que, quando as enfrentarmos, estaremos sob seu cuidado, protegidos por seu amor. Este versículo é um poderoso lembrete de que, embora o mundo ao nosso redor seja inseguro, nossa segurança não depende das circunstâncias externas, mas da fidelidade de Deus. Sob suas asas, encontramos não apenas proteção, mas também paz e consolo, sabendo que estamos nas mãos do Criador do universo. Assim, quando você se sentir vulnerável ou desprotegido, lembre-se de que está sob as asas de Deus. Ele te cobre com suas penas, te envolve com seu amor e te protege com sua verdade. Não importa quão inseguro o mundo ao seu redor possa parecer, Deus te mantém seguro em suas mãos e está usando esse tempo para te preparar para o que Ele tem reservado para você. Sua proteção é o seu refúgio. E em sua verdade, você encontrará a força e a segurança que precisa para enfrentar qualquer desafio que surgir em seu caminho. Versículo 10. Deuteronômio 31, versículo 6. Sejam fortes e corajosos. Não temam nem se assustem diante deles, porque o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Ele nunca os deixará, nem os abandonará. Este versículo é um poderoso chamado à coragem e à confiança em Deus, especialmente em momentos de isolamento ou dificuldade. Nestes tempos em que o medo e a incerteza parecem dominar, Deus nos lembra que devemos ser fortes e corajosos, não porque confiamos em nossas próprias capacidades, mas porque Ele está conosco. O isolamento, embora desafiador, não é um lugar de abandono. É um lugar onde Deus nos acompanha, nos guia e nos fortalece para enfrentar qualquer adversidade que se apresente. Deus sabe que enfrentaremos momentos difíceis, tempos em que nossas forças parecerão se esgotar e o medo tentará dominar nossos corações. No entanto, Ele nos exorta a não temer, a não nos deixarmos intimidar pelas circunstâncias ou pelo que outros possam fazer. E por quê? Porque o Senhor, nosso Deus, vai conosco. Não estamos caminhando sozinhos. Não estamos lutando com nossas próprias forças. Deus mesmo está ao nosso lado, nos protegendo, nos guiando e nos garantindo que, por mais difícil que seja o caminho, não estamos desamparados. Este versículo também nos lembra que Deus nunca nos deixará, nem nos abandonará. Nos momentos de solidão, é fácil sentir que estamos sozinhos, que ninguém entende o que estamos passando. Mas a verdade é que Deus está presente, mesmo quando não podemos vê-lo ou senti-lo. Sua promessa de nunca nos deixar ou abandonar é uma garantia de sua fidelidade, uma promessa de que, aconteça o que acontecer, Ele estará lá, nos sustentando e nos dando a força necessária para continuar. O isolamento pode ser um tempo de provação, um momento em que somos chamados a confiar em Deus de maneiras que nunca tivemos que fazer antes. É um tempo que exige esforço e coragem, mas também é um tempo em que podemos experimentar a presença de Deus de forma mais profunda. Ele está trabalhando em nossas vidas, mesmo quando não entendemos, preparando um caminho de bênção e vitória. As provações que enfrentamos agora são apenas uma parte do processo para chegar à promessa que Ele tem para nós. Assim, nesses momentos de solidão, quando o medo tentar tomar o controle, lembre-se das palavras deste versículo. Seja forte, tenha coragem e não tenha medo, porque Deus está com você. Ele nunca te deixará, nem te abandonará. Ele está usando este tempo para te fortalecer, te erguer e te guiar rumo à vitória que já prometeu. Confie que, embora o caminho seja difícil, você não está sozinho e que Deus, em sua infinita sabedoria e amor, está orquestrando cada detalhe da sua vida para o seu bem. Não importa o tamanho do desafio,
lembre-se de que Deus está com você, e com Ele a vitória é certa. Versículo 11, Filipenses 4, versículo 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Este versículo nos oferece uma orientação clara sobre como lidar com as preocupações que inevitavelmente surgem em nossas vidas, especialmente em tempos de isolamento e solidão. Quando nos encontramos isolados, é fácil cair na armadilha da ansiedade, permitindo que as preocupações nos dominem. Mas aqui, o apóstolo Paulo nos dá um conselho simples, mas profundo. Não se preocupem com nada. Em vez disso, levem suas necessidades e preocupações a Deus em oração. Não se trata de ignorar ou negar nossas preocupações, mas de transferi-las àquele que realmente pode lidar com elas. Deus não quer que carreguemos o peso de nossas ansiedades sozinhos. Ele nos convida, em vez de nos preocuparmos, a nos aproximarmos dele com nossas petições. A oração não é apenas um ato religioso, mas um diálogo profundo com nosso Criador, onde podemos descarregar nossas cargas, expressar nossas necessidades e confiar que Ele está ouvindo. E não só isso, Paulo nos lembra que nossas orações devem ser acompanhadas de ação de graças. Por quê? Porque ao agradecer, reconhecemos a bondade de Deus e sua fidelidade em nossas vidas, mesmo antes de vermos a resposta às nossas petições. O isolamento, embora difícil, pode ser um tempo em que aprendemos a depender mais profundamente de Deus. É um momento em que nossas preocupações podem parecer mais intensas, mas também é uma oportunidade para fortalecer nossa vida de oração. Em vez de permitir que a ansiedade nos consuma, somos chamados a entregá-la a Deus, sabendo que Ele tem o controle. Este ato de fé não só nos libera da carga da preocupação, mas também abre a porta para experimentarmos a paz de Deus. Uma paz que transcende todo o entendimento e que guarda nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Orar com ação de graças também nos prepara para receber as bênçãos que Deus tem reservadas para nós. Quando levamos nossas petições a Deus, não o fazemos com uma atitude de desespero, mas com uma confiança agradecida, sabendo que Ele é fiel e que seus planos para nós são sempre para o nosso bem. Essa atitude de gratidão transforma nossas orações e nos permite ver nossas circunstâncias de uma perspectiva divina, cheia de esperança e expectativa. Assim, nesses momentos de isolamento, quando as preocupações começarem a se acumular, lembre-se das palavras de Filipenses 4, versículo 6. Não deixe que a ansiedade te consuma. Em vez disso, leve cada preocupação, cada necessidade, cada medo diante de Deus em oração, com um coração cheio de ação de graças. Permita que este ato de fé te liberte da carga da preocupação e te prepare para as bênçãos que estão por vir. Porque quando entregamos nossas cargas a Deus, Ele não apenas as carrega, mas também nos dá sua paz, uma paz que nos sustenta e nos guia através de qualquer desafio que enfrentemos. Versículo 12. Provérbios 3, versículos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Nos momentos de isolamento, quando a solidão e as provações parecem nos envolver, é natural tentar encontrar soluções por conta própria. Nos agarramos à nossa própria compreensão, buscando respostas no que conhecemos ou no que acreditamos que podemos controlar. No entanto, este versículo nos convida a fazer algo radicalmente diferente, a confiar no Senhor com todo o nosso coração, não com uma parte dele, não apenas nos momentos fáceis, mas com todo o nosso ser, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo ao nosso redor. Confiar em Deus é uma entrega total. É deixar de nos apoiar em nossa própria prudência, em nossa própria lógica e raciocínio.
Isso não significa que devemos ignorar nossa capacidade de pensar ou tomar decisões, mas que devemos reconhecer que nossas perspectivas são limitadas. Em contraste, Deus vê o panorama completo. E quando lhe damos o controle, quando o reconhecemos em todos os nossos caminhos, Ele promete guiar nossos passos. Essa promessa é especialmente poderosa em tempos de isolamento, quando as respostas não são claras e o caminho à frente parece incerto. Quando deixamos de depender de nossa própria compreensão e começamos a reconhecer a Deus em cada aspecto de nossas vidas, algo maravilhoso acontece. Ele endireita nossas veredas. Isso não significa que todas as nossas dificuldades desaparecerão instantaneamente, mas significa que Deus está operando nos bastidores, aplanando o caminho, corrigindo o curso de nossas vidas para alinhá-lo com o seu propósito perfeito. Mesmo em tempos de solidão e provação, Deus está trabalhando para nos guiar em direção ao seu propósito e às bênçãos que Ele tem para nós. Este ato de confiar plenamente em Deus é libertador. Ele nos liberta da carga de ter que ter todas as respostas, de resolver cada problema por conta própria. Nos permite descansar na certeza de que Deus, que conhece cada detalhe de nossas vidas, está no controle. E mais do que isso, nos assegura que, embora nem sempre entendamos o porquê das coisas, podemos confiar que Deus está dirigindo nossos passos em direção a um destino cheio de propósito e bênção. Nestes tempos de isolamento, pode ser tentador cair no desespero ou na armadilha da autossuficiência. Mas este versículo nos oferece um caminho melhor. Ele nos chama a render nossas ansiedades e a confiar em Deus de todo o coração. Ao fazer isso, experimentamos a paz de saber que não estamos sozinhos nesta jornada, que não precisamos depender apenas de nossa própria sabedoria limitada. Deus, em sua infinita sabedoria e amor, está endireitando nossas veredas, nos guiando através das provações em direção ao cumprimento de seu propósito em nossas vidas. Assim, quando você se encontrar em meio à solidão ou incerteza, lembre-se destas palavras de Provérbios. Confie no Senhor de todo o seu coração. Não se apoie no seu próprio entendimento e reconheça-o em todos os seus caminhos. Ao fazer isso, você verá como Ele endireitará suas veredas, como Ele te guiará e te sustentará, e como, através da confiança plena nele, você encontrará o caminho para as bênçãos que Deus preparou para você. Versículo 13, Salmos 27, versículo 14. Espere no Senhor, seja forte e corajoso, e o seu coração se fortaleça. Sim, espere no Senhor. Esperar em Deus não é fácil, especialmente em um mundo que nos ensina a buscar soluções rápidas e respostas imediatas. No entanto, este versículo nos lembra que esperar no Senhor é um componente crucial na vida de fé. A espera não é um tempo perdido, é um tempo de preparação, um tempo em que Deus trabalha no profundo dos nossos corações, moldando nosso caráter, fortalecendo nossa fé e nos ensinando a depender completamente dele. O isolamento pode ser um período em que Deus nos chama a esperar no seu tempo perfeito. É nesses momentos de solidão, quando tudo parece estar em pausa, que Deus nos convida a confiar nele, a descansar na certeza de que seu plano é sempre melhor do que qualquer coisa que possamos imaginar. Embora o mundo ao nosso redor nos pressione a agir, a encontrar soluções rápidas, este versículo nos exorta a parar, a nos esforçar na paciência e a permitir que nosso coração encontre alento na presença de Deus. Esperar em Deus não é passivo, requer esforço e determinação. É na espera que muitas vezes nossa fé é provada, onde as dúvidas tentam se infiltrar em nossos corações. Mas Deus nos chama a encorajar nossos corações, a encontrar força em sua promessa de que Ele está operando. Mesmo quando não podemos ver, a espera é uma oportunidade para aprendermos a confiar em Deus. Não apenas quando tudo está bem, mas também nos momentos de incerteza,
quando o futuro é incerto e as respostas não são claras. Este versículo também nos ensina que a espera tem um propósito. Deus não nos faz esperar sem razão. Ele usa esses tempos para nos preparar para as bênçãos que tem reservadas para nós. Na espera, Deus ajusta nossas prioridades, nos aproxima mais dele e nos capacita para receber e lidar com as bênçãos que estão por vir. É um tempo em que aprendemos a depender menos de nossas próprias forças e mais da graça e do poder de Deus. Assim, quando você se encontrar em um período de espera, especialmente em meio ao isolamento, lembre-se de que você não está sozinho. Deus está com você nesse processo. Esforce-se, não desista e permita que seu coração encontre ânimo na promessa de que Deus está agindo. A espera pode ser difícil, pode ser frustrante, mas também é um tempo sagrado, um tempo em que Deus está te preparando para algo maior. Confie que essa espera não é em vão. Deus, em sua sabedoria infinita, conhece o momento exato em que seu plano se cumprirá em sua vida. Enquanto você espera, continue se esforçando, continue fortalecendo o seu coração e, acima de tudo, continue esperando no Senhor. Porque é na espera que encontramos a força, a paz e a certeza de que Deus está guiando cada um dos nossos passos rumo ao cumprimento do seu propósito perfeito. Versículo 14. Mateus 11, versículos 28 ao 30. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Em meio às cargas que a vida nos impõe, Jesus nos estende um convite que é tão necessário quanto reconfortante. Ele nos chama a ir até Ele, a entregar nossas preocupações, nossas lutas e nossos medos. Quando estamos isolados, quando o peso do mundo parece difícil demais para suportar, essas palavras de Jesus são como um bálsamo para nossas almas cansadas. Ele nos oferece um descanso que não se encontra em nenhum outro lugar. Um descanso que alivia não apenas o corpo, mas também o espírito. A promessa de descanso que Jesus nos oferece não é apenas para os momentos de tranquilidade, mas para as temporadas mais difíceis, quando nos sentimos sobrecarregados e esgotados. Ele não nos pede que carreguemos nossas cargas sozinhos. Pelo contrário, ele nos convida a tomar o seu jugo, um jugo que é suave e uma carga que é leve. Este jugo não é um peso adicional, mas um símbolo de sua orientação e companhia. Ao tomar seu jugo, estamos escolhendo caminhar ao lado dele, permitindo que ele nos guie e compartilhe nossas cargas. Jesus descreve seu coração como manso e humilde, o que nos lembra que podemos nos aproximar dele sem medo, sem reservas. Ele entende nossas lutas, nossas fraquezas e nos oferece um lugar seguro onde podemos aprender com seu exemplo. Nesse aprendizado, encontramos não apenas descanso, mas também um modelo de como viver com paz e confiança, mesmo em meio às tempestades da vida. Sua mansidão e humildade nos ensinam que a verdadeira força não está em resistir ou lutar sozinhos, mas em confiar e depender dele. O isolamento pode ser um tempo em que as cargas parecem mais pesadas, onde a solidão amplifica nossas preocupações. Mas também pode ser uma oportunidade para nos aproximarmos mais de Jesus, para aprender com Ele e para experimentar o descanso profundo que só Ele pode oferecer. Em vez de permitir que o isolamento nos sobrecarregue, podemos usar esse tempo para entregar nossas cargas a Ele, para tomar seu jugo e para encontrar nele a paz que nossas almas anseiam. Esse descanso que Jesus nos promete não é apenas um alívio temporário, mas um descanso profundo e duradouro que prepara nossos corações para as bênçãos que estão por vir. Ao aprender com ele, descobrimos que seu jugo é realmente suave e sua carga leve, porque não a carregamos sozinhos.
Jesus caminha conosco, compartilhando nossas cargas, nos guiando e nos sustentando a cada passo do caminho. Assim, nos momentos em que você se sentir sobrecarregado, cansado ou sozinho, lembre-se deste convite de Jesus. Vá até Ele, entregue suas cargas, tome seu jugo e aprenda com Ele. Na sua presença, você encontrará o descanso e a paz que só Ele pode oferecer. E nesse descanso, você estará sendo preparado para receber as bênçãos que Deus tem reservadas para você, sabendo que você não está sozinho, que Jesus está com você e que seu jugo é suave e sua carga é leve. Versículo 15. Salmos 94, versículo 19. Na multidão dos meus pensamentos dentro de mim, as tuas consolações alegravam a minha alma. Quando as preocupações e os pensamentos se multiplicam em nossa mente, é fácil nos sentirmos sobrecarregados. Em momentos de isolamento, quando estamos sozinhos com nossas reflexões, esses pensamentos podem se tornar uma fonte constante de angústia. As dúvidas, os medos e as inseguranças parecem se intensificar, enchendo nosso coração de inquietação. No entanto, este versículo nos oferece uma verdade poderosa. Em meio a essa multidão de pensamentos, as consolações de Deus podem trazer alegria à nossa alma. Deus, em sua infinita misericórdia, não nos deixa sozinhos em nossa confusão interna. Ele oferece consolo, uma paz que vai além do que podemos compreender. Esse consolo não é um simples alívio temporário, mas uma alegria profunda que surge do saber que Deus está presente, mesmo no meio das nossas lutas mentais. Quando permitimos que seu consolo penetre em nosso ser, encontramos uma calma que substitui a tempestade de pensamentos, com uma tranquilidade que só pode vir dele. O isolamento pode ser um tempo em que nossos pensamentos se tornam mais altos, mais persistentes. No entanto, também é um momento em que podemos experimentar o consolo de Deus de maneira mais profunda. É nesses momentos de solidão, quando as distrações do mundo exterior desaparecem, que podemos ouvir a suave voz de Deus nos falando, nos lembrando de que não estamos sozinhos. Seu consolo nos envolve, nos alivia e nos enche de uma alegria que não depende das circunstâncias externas, mas de sua presença constante e amorosa. Esse consolo divino não apenas alivia nossa alma, mas também nos fortalece. Ele nos dá a capacidade de enfrentar nossos pensamentos com uma nova perspectiva, sabendo que não estamos à mercê deles. Deus nos oferece a paz que precisamos para navegar por nossas dúvidas e medos, nos guiando para um lugar de segurança e confiança em seu plano. Mesmo quando nossas mentes estão cheias de pensamentos confusos, Deus está lá, nos oferecendo o consolo de que precisamos para encontrar clareza e propósito. O consolo de Deus também nos prepara para o que está por vir. Quando permitimos que sua paz inunde nossos corações, estamos sendo fortalecidos para receber as bênçãos que Ele tem reservadas para nós. Esse tempo de consolo é um tempo de preparação, um tempo em que Deus está trabalhando no mais profundo do nosso ser, curando nossas feridas internas e trazendo a alegria que precisamos para avançar em direção ao futuro que Ele planejou para nós. Assim, quando você se encontrar no meio de uma multidão de pensamentos, quando o isolamento intensificar suas preocupações, lembre-se deste versículo. Busque o consolo de Deus. Permita que sua paz encha a sua alma e transforme a sua angústia em alegria. Confie que Ele está contigo, te guiando através da confusão e para as bênçãos que estão por vir. No consolo de Deus, você encontrará a força e a alegria que precisa para seguir em frente, sabendo que Deus está presente em cada pensamento, em cada momento, te guiando em direção ao seu propósito perfeito. Versículo 16, Salmos 138, versículo 8. O Senhor cumprirá o seu propósito em mim. A tua misericórdia, ó Senhor, é para sempre. Não desampares a obra das tuas mãos. Este versículo nos lembra uma verdade fundamental.
Deus tem um propósito para cada um de nós, e Ele é fiel para cumpri-lo. Às vezes, em meio ao isolamento e à solidão, podemos sentir que estamos estagnados, que nossas vidas perderam direção ou sentido. Mas mesmo quando não vemos o caminho claro, Deus continua operando nos bastidores, cumprindo seu plano perfeito em nossas vidas. Seu propósito é inabalável e nada do que enfrentamos pode impedi-lo. Deus não apenas tem um propósito para nós, mas também tem a misericórdia necessária para nos acompanhar em cada passo do caminho. Sua misericórdia é eterna, não se esgota nem diminui com o tempo. Mesmo quando cometemos erros ou nos desviamos, sua misericórdia nos cobre e nos traz de volta ao seu plano. Este versículo é uma âncora para nossas almas, assegurando que, embora nossas circunstâncias mudem, o propósito de Deus para nós permanece firme, e seu amor nos sustenta em todo momento. O isolamento pode ser um tempo em que sentimos que estamos em uma espécie de pausa, onde o progresso parece estagnado. No entanto, esse tempo não é desperdiçado. Deus utiliza esses momentos para refinar, para trabalhar no profundo do nosso ser, preparando-nos para as bênçãos e os desafios que virão. É na solidão que muitas vezes nos tornamos mais receptivos à sua voz, onde podemos ouvir mais claramente suas instruções e onde nosso caráter é moldado de acordo com sua vontade. A promessa de que Deus cumprirá seu propósito em nós é uma fonte de esperança e motivação. Não estamos abandonados nem esquecidos. Somos a obra de suas mãos, e Ele não desamparará aquilo que começou. Cada experiência, cada prova, cada momento de solidão faz parte do processo pelo qual Deus está operando em nossas vidas. Ele está tecendo um plano que, embora nem sempre compreendamos no momento, é para o nosso bem e para a sua glória. Este tempo de isolamento pode parecer interminável, mas, na verdade, é uma temporada de preparação. Deus está moldando-nos, fortalecendo nossas áreas fracas e desenvolvendo em nós as qualidades que precisamos para cumprir seu propósito. Quando saímos desse tempo, fazemos isso mais fortes, mais focados e mais alinhados com a sua vontade. Então, quando você se sentir perdido ou estagnado, lembre-se deste versículo. O Senhor cumprirá o seu propósito em você. Sua misericórdia é para sempre, e Ele não abandonará a obra que começou em sua vida. Confie que este tempo de solidão faz parte do plano divino, um tempo em que Deus está te preparando para algo maior. Mantenha a fé, siga em frente com a certeza de que Deus está com você, operando em cada detalhe, e que o propósito que Ele tem para a sua vida será cumprido, tal como Ele prometeu. Versículo 17. Isaías 30, versículo 18. Por isso o Senhor esperará para ter piedade de vós, e por isso será exaltado, tendo misericórdia de vós, porque o Senhor é um Deus justo. Bem-aventurados todos os que confiam nele. Este versículo nos leva a uma reflexão profunda sobre a natureza de Deus e sua justiça. Às vezes em nossa vida, sentimos que estamos esperando por muito tempo para ver a mão de Deus se mover a nosso favor. Podemos nos perguntar por que Deus parece demorar em responder nossas orações ou em trazer alívio às nossas dificuldades. No entanto, este versículo nos revela que a espera não é um sinal de desinteresse ou indiferença por parte de Deus. Pelo contrário, é uma expressão de sua piedade e misericórdia. Deus, em sua infinita justiça, sabe exatamente quando é o momento certo para intervir em nossas vidas. Ele não se apressa, porque seu tempo é perfeito. Esse tempo de espera é, na verdade, uma oportunidade para que Deus seja exaltado em nossas vidas. Através da espera, nossa fé é refinada, nossa confiança nele se aprofunda e nossa dependência de sua vontade se fortalece. É nessa espera que aprendemos a reconhecer que Deus, sendo justo e cheio de misericórdia, sempre age em nosso melhor interesse, mesmo quando não entendemos completamente no momento. O isolamento que às vezes experimentamos pode fazer parte desse processo de espera.
É um tempo em que Deus nos chama a confiar mais profundamente nele, a depender menos de nossas próprias forças e mais de sua graça. Durante esses momentos, Deus está preparando algo maior, algo que talvez ainda não possamos ver. Aqueles que confiam nele, mesmo no meio da espera, são verdadeiramente bem-aventurados. Não porque a espera seja fácil, mas porque sabem que as bênçãos estão a caminho, que a misericórdia de Deus está prestes a se manifestar em suas vidas de uma maneira poderosa. A espera é um tempo de preparação. Deus não nos pede que esperemos sem propósito. Ele usa esse tempo para trabalhar em nós, para alinhar nossos corações com sua vontade, para nos ensinar a depender completamente de sua justiça. Quando finalmente chega o momento em que Deus se move, sua piedade se revela de uma forma que só pode ser reconhecida como divina. Nesse momento, Deus é exaltado, porque sua intervenção é clara e sua glória é evidente. Portanto, em meio à espera, em meio ao isolamento, lembre-se de que Deus não se esqueceu de você. Ele está esperando o momento perfeito para mostrar a sua misericórdia. E quando ele o fizer, sua glória será evidente. Bem-aventurados aqueles que, mesmo na incerteza, escolhem confiar em Deus, porque ao fazer isso, estão abrindo seus corações para as bênçãos que virão no tempo perfeito de Deus. Confie que a espera não é em vão. Deus está orquestrando cada detalhe, e sua misericórdia, quando se manifestar, trará consigo uma paz profunda e uma alegria que superará todas as expectativas. Deus, em sua justiça, está esperando para ter piedade de você. E nessa espera, ele está sendo exaltado. Mantenha sua fé, porque as bênçãos que Deus tem para você estão mais perto do que você imagina, esperando para se revelar no tempo perfeito. Versículo 18, João 16, versículo 33. Estas coisas vos tenho dito para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus, em sua infinita sabedoria e amor, nos deixa uma das promessas mais reconfortantes que podemos encontrar nas Escrituras. Ele fala com uma clareza que não esconde a realidade de nossas vidas. Neste mundo, enfrentaremos aflições. Haverá momentos de dor, de isolamento, de preocupação e de provações que nos farão questionar nossa força e nossa fé. No entanto, junto com essa verdade, Jesus nos oferece algo inestimável, a sua paz. A paz que Jesus nos oferece não é uma paz superficial, que desaparece ao primeiro sinal de problemas. É uma paz profunda, que se enraiza na certeza de que, apesar das dificuldades que enfrentemos, não estamos sozinhos. Essa paz vem de saber que Jesus venceu o mundo. Sua vitória sobre o pecado, sobre a morte e sobre toda a aflição é uma realidade que nos permite olhar além das nossas circunstâncias atuais e ver o propósito eterno de Deus em nossas vidas. O isolamento, a preocupação e as lutas que enfrentamos fazem parte das aflições que Jesus nos disse que viriam, mas não são o fim da história. Em meio a essas provações, Jesus nos chama a confiar nele, a nos agarrar à promessa de sua vitória, porque a sua vitória é também a nossa. Não importa quão grande seja a aflição que enfrentamos, não importa quão solitários ou sobrecarregados nos sintamos, Jesus já venceu. E nessa vitória encontramos nossa esperança e nossa força. Confiar em Jesus em meio às provações não é sempre fácil. Requer fé, requer uma entrega total de nossas preocupações a Ele. Mas quando o fazemos, experimentamos uma paz que desafia toda lógica, uma paz que guarda nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus. Essa paz não elimina as aflições, mas nos sustenta no meio delas, lembrando-nos de que não estamos lutando sozinhos. Jesus está conosco, nos guiando, nos fortalecendo e nos assegurando que nossa vitória está garantida nele. Além disso, essa promessa de paz e vitória nos assegura que nossas lutas não são em vão. Cada provação, cada momento de aflição
Faz parte do processo que Deus está usando para nos moldar, para nos refinar e para nos preparar para as bênçãos que Ele tem reservadas para nós. Através de nossas lutas, Deus está operando, realizando sua obra perfeita em nossas vidas e nos levando a um lugar de maior fé, maior confiança e maior paz. Assim, quando você se encontrar no meio da aflição, lembre-se das palavras de Jesus. Lembre-se de que, embora neste mundo você tenha dificuldades, em Jesus você encontrará paz. Confie que a sua vitória é também a sua vitória. Não importa quão escuro pareça o caminho, não importa quão grande seja a batalha que você enfrente, Jesus já venceu o mundo. E nessa vitória, você pode encontrar a paz que precisa para seguir adiante, com a confiança de que as bênçãos que Deus prometeu estão a caminho, como parte da obra que Ele está realizando em sua vida. Versículo 19, Salmos 112, versículo 7. Não terá medo de más notícias. O seu coração está firme, confiante no Senhor. Em um mundo onde as más notícias parecem estar sempre presentes, este versículo nos oferece uma perspectiva poderosa e transformadora. Ele nos chama a ter um coração firme, um coração que não se abala diante de notícias adversas, mas que permanece confiante em Deus. Quando o medo e a incerteza nos cercam, é fácil deixar que nossas emoções saiam do controle. No entanto, a chave para manter a paz em tempos de crise é confiar plenamente no Senhor. O isolamento pode amplificar nossos medos, fazendo com que cada notícia negativa pareça ainda mais aterrorizante. É nesses momentos que mais precisamos lembrar da mensagem deste versículo. Deus não nos chamou para viver em temor, mas em confiança. Um coração firme não é aquele que ignora a realidade das dificuldades, mas sim aquele que escolhe confiar em Deus, apesar delas. Esse tipo de confiança não nasce da negação, mas da fé em um Deus que é soberano sobre todas as circunstâncias. Quando nosso coração está firme e confiante no Senhor, as más notícias perdem seu poder sobre nós. Não é que as dificuldades desapareçam, mas nossa perspectiva muda. Sabemos que Deus está no controle, que Ele tem um propósito em tudo o que permite e que até mesmo as situações mais difíceis podem ser usadas por Ele para o nosso bem. Essa confiança nos permite manter a calma. Ela nos dá a paz que precisamos para atravessar as tempestades da vida, sem sermos arrastados pelo medo. Este versículo também nos ensina que a firmeza do nosso coração não depende das circunstâncias, mas da nossa relação com Deus. Ao confiar nele, encontramos uma fonte de estabilidade que o mundo não pode oferecer. Em vez de sermos abalados por cada notícia negativa, podemos descansar na certeza de que Deus é fiel e que o seu amor por nós é inabalável. Essa confiança é a base sobre a qual podemos construir uma vida de paz e segurança, mesmo em meio ao caos. O tempo de isolamento pode ser uma prova para a nossa fé, mas também é uma oportunidade para fortalecer nossa confiança em Deus. É um momento para aprofundar nosso relacionamento com Ele, para aprender a depender mais da sua promessa de estar conosco em todas as circunstâncias. Ao fazer isso, descobrimos que nosso coração pode estar firme, não porque as circunstâncias sejam perfeitas, mas porque confiamos em um Deus que é perfeito. Então, quando as más notícias tentarem semear o medo em seu coração, lembre-se deste versículo. Não tema, pois o seu coração pode estar firme e confiante no Senhor. Ele está no controle e nada do que acontece escapa à sua soberania. Este tempo de isolamento é apenas uma etapa no caminho para as bênçãos que Deus preparou para você. Confie nele, mantenha seu coração firme e permita que a sua paz te guie através de qualquer dificuldade que você enfrente, sabendo que Deus está operando em tudo para o seu bem. Versículo 20. Josué 1, versículo 9. Não te mandei eu, esforça-te e sê corajoso. Não temas, nem te desanimes, porque o Senhor teu Deus estará contigo por onde quer que fores.
Este versículo é um poderoso chamado à ação e à coragem. Deus não nos pede que sejamos corajosos apenas quando as coisas são fáceis ou quando tudo está bem. Ele nos manda ser fortes e corajosos, especialmente nos momentos de incerteza e desafio. O isolamento é um desses desafios que pode nos fazer sentir vulneráveis, sozinhos e desanimados. Mas neste versículo, Deus nos assegura que não importa quão difíceis sejam as circunstâncias, Ele está conosco a cada passo do caminho. A coragem que Deus nos pede não é a ausência de medo, mas a capacidade de avançar apesar dele. Esforçar-se e ser corajoso significa confiar que Deus está conosco, mesmo quando não podemos ver o caminho claro. É reconhecer que nossas provações atuais, por mais difíceis que sejam, não são o fim da história. Deus está operando, mesmo em meio à solidão e à dúvida, preparando o terreno para as bênçãos que Ele tem reservadas para nós. Este versículo nos lembra que não estamos sozinhos em nossas lutas. Deus, o Criador do Universo, está conosco onde quer que vamos. Não importa quão distantes ou isolados nos sintamos, Sua presença é constante, Sua orientação é segura. Ele nos sustenta, nos fortalece e nos equipa para enfrentar qualquer desafio que se apresente. Esta promessa de Sua presença inabalável é uma âncora para nossas almas, especialmente em tempos de incerteza. O chamado à coragem também é um chamado à fé. É acreditar que Deus tem um propósito em tudo o que estamos enfrentando, que nossas provações não são em vão. Ao nos esforçarmos e sermos corajosos, estamos dizendo sim ao plano de Deus para nossas vidas, confiando que Ele está nos guiando para um lugar de maior bênção e propósito. Não importa quão sozinhos ou preocupados nos sintamos, Deus está lá, nos guiando, nos ensinando e nos preparando para o que está por vir.